Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para este canal. Meus irmãos, há um tempo atrás eu postei na minha comunidade que eu tive 2 sonhos com o cooperador missionário Mauro Souza. E hoje eu vim falar sobre esses sonhos aqui através do meu canal. Então, cooperador Mauro Souza, eu vou falar dos 2 sonhos que eu tive com o Senhor. Eu tive um sonho no passado também com a irmã Rosa do canal, Kátia do canal Rosa de Saron. Então, há um tempo atrás eu tive um sonho com ela, então, através desse vídeo eu vou contar um sonho que eu tive com a irmã Kátia do canal Rosa de Saron Variedades e 2 sonhos que eu tive com o cooperador Mauro Souza. Quando eu estava na Sã Doutrina, há muito tempo atrás, eu tive um sonho com a irmã Rosa Kátia. Nossa, o barulho do carro aqui, gente. Como é que foi esse sonho? Eu tive um sonho com ela que eu estava trabalhando numa agência de correios com a irmã Rosa Kátia de Saron e que eu ensinava ela a mexer no computador, no sistema dos correios. Então tinha uma agência e que tinha um computador e que eu ensinava a Kátia do canal Rosa de Saron Variedades a mexer nesse sistema. Na época, quando eu estava na Sã Doutrina, eu tinha o contato particular de Moisés do Ceará e eu contei para ele esse sonho através do WhatsApp. Na época eu fiquei até com medo quando eu tive esse sonho, porque quando eu estava imerso na Sã Doutrina, eu pensei que essa Kátia Rosa de Saron, porque na época, a minha interpretação que eu tinha, eu achava que o canal dela era um canal de fofoca, que ela era uma mulher muito perigosa, no sentido assim, de ficar investigando a vida das pessoas e expor na plataforma, né? Então, o que eu pensei? Na época, eu até falei com Moisés do Ceará, eu falei, Moisés, eu tô achando que essa mulher tá investigando alguma coisa em respeito ao meu passado dos Correios para expor no canal dela. Só que no sonho, gente, eu não tinha nenhuma briga, adversidade com ela. No sonho, simplesmente, eu estava ensinando ela de como mexia nos procedimentos do Correio. E como eu já falei várias vezes, eu tenho uma causa na justiça com os Correios, então tem um processo que corre, né, da minha pessoa contra esta empresa, um processo judicial, e na época eu pensava que essa irmã, Kátia do canal Rosa de Saron Variedades, estava investigando minha vida para trazer alguma coisa na plataforma, né? Mas hoje eu creio que a interpretação é outra, tanto que a gente tem um contato. Hoje eu vejo que foi uma forma de Deus, que Deus trabalhou para que a gente segue na mesma linha, né? Que antes eu acreditava na sã doutrina dos usos e costumes, hoje eu acredito na suficiência de Cristo, que a irmã Kátia também defende. Então ela bate muito nessa questão de combater essa sã doutrina falsa, que é igual eu também. Eu acredito na sã doutrina bíblica, não acredito nessa sã doutrina de usos e costumes, não. Então, pelo menos a interpretação que eu tive, que Deus já estava me mostrando que futuramente, né, na época que eu tive o sonho, eu não entendia, mas hoje Deus me fez entender que era essa aproximação que eu ia ter com a irmã Kátia do canal Rosa de Saron Variedades. Então, há muito tempo atrás, eu tive um sonho com ela, que a gente trabalhava junto, numa agência de correio. Eu fiquei preocupado, mas Deus já deu discernimento, né? Que é essa questão dessa minha aproximação com a irmã Kátia, do canal Rosa de Saron Variedades. Vou falar agora sobre os 2 sonhos que eu tive com o missionário cooperador Mauro Souza. Lembrando aqui que eu não tenho nada contra ele, entendeu? Eu só não sou de acordo com a sã doutrina que ele defende, que um dia eu fiz parte também. Então não é nada contra a pessoa dele, apesar que ele, não sei, ele já falou que não tem raiva de mim, né? Pelo menos nos comentários, eu não sei, ele tá falando, eu não sou Deus para conhecer o coração dele. Mas eu também não tenho raiva dele, eu combato essa doutrina que você prega, meu irmão, entendeu? Mas eu não tenho nada contra a sua pessoa e contra nenhum de vocês que estão aí defendendo que um dia eu fiz parte dessa sã doutrina dos usos e costumes, porque eu acho que ela contamina a fé. Ela traz mais prejuízos do que benefícios.
Eu sei que talvez vocês podem olhar que eu sou como desviado, eu não sei, né? Porque na visão sua, vocês acham que quem não faz parte dessa sã doutrina é porque se desviou, porque se contaminou com um maligno, né? Mas hoje eu tenho a concepção que vocês estão no engano, que vocês estão na cegueira, mas eu vou contar o sonho aqui. O primeiro sonho que eu tive com o cooperador Mauro Souza, na época eu ainda estava na sã doutrina, eu estava meio brigado com o cooperador Mauro Souza porque eu tinha feito um vídeo, quer dizer, na verdade foi quando o Moisés do Ceará fez um vídeo para o Hafner, aí o Hafner fez a refutação do vídeo e passou para o Eric Ribeiro. O Eric Ribeiro pegou e fez aquela montagem na thumbnail do Moisés vestido com a camisa de força. E eu já tinha feito um vídeo antes defendendo o Moisés do Ceará. Aí o que acontece? E na época eu até aconselhei ele, eu falei, varão, isso não é de Deus, mas ele temou falando que estava escutando a voz do Espírito Santo. Falei, cuidado. Depois veio aquele ataque em cima dele, né, do Moisés aí, e deu no que deu. Aí Mauro Souza fez um vídeo convocando todo mundo para defender o Moisés do Ceará e atacar o Eric Ribeiro. Eu peguei e falei, ó, não me coloca no meio dessa picuinha. Só que eles entenderam errado o conceito quando eu falei. Eu falei assim, ó, a única pessoa dessa panela que eu tenho uma consideração maior, que me afetaria, que hoje, né, ele não tem contato comigo, nem eu com ele, que era o Moisés do Ceará, que eu tinha um contato mais próximo, no sentido assim, da gente conversava todo dia. Mas, enfim... Então, né, o Francisco Evangelista, Mauro Souza, todos os outros interpretaram errado. Até hoje eles interpretaram errado essa questão de quando eu falei que não tinha consideração, né? Quando eu falei consideração no sentido de amizade, eu não posso nem dizer que é amizade também, porque para mim a amizade tem que ser uma coisa mais entrelaçada. Você tem que conviver com a pessoa. As pessoas que são amigas, elas aceitam críticas e elogios e exortações. E o Moisés do Ceará, eu percebi o seguinte, eu não tenho raiva dele, eu gosto dele até hoje, apesar que eu já vi que ele me despreza demais. Mas, enfim, eu espero que um dia Deus faça uma obra no coração dele. Só que o Moisés, ele tem esse defeito, ele não aceita crítica, ele não aceita exortação. Ele acha que ele está certo o tempo todo. E não é assim as coisas. Mas, voltando ao assunto aqui. O primeiro sonho que eu tive com o cooperador Mauro Souza, eu via ele numa estrada, na verdade... ele passava de carro, numa estrada à noite escura. Ele passava de carro e esse carro ele sofreu uma capotagem, ele capotou. Então, no sonho que eu via, o cooperador Mauro Souza, ele sofria um acidente de carro numa estrada à noite escura. Um acidente muito feio. E eu vi esse carro capotando e eu cheguei próximo dele. Só que quando ele saiu do carro, ele saiu todo ensanguentado. A cara, só o sangue, ele todo ensanguentado e uma cara muito assustada. Eu vi que mesmo após esse acidente que ele teve, ele sobreviveu, mas ele saiu com a cara toda ensanguentada. Então não foi um sonho bom, eu ainda acordei muito assustado. Um sonho como se ele tivesse sofrido um acidente muito feio e eu o via todo ensanguentado, a cara, o corpo, só o sangue. Foi uma imagem terrível. E ele todo desesperado perto de mim, eu não falava nada, eu só via o rosto dele todo ensanguentado. E na época até tinha falado, né, que eu tinha tido um sonho muito feio com ele. A interpretação, eu posso dizer que Deus me deu discernimento, me deu, mas eu não vou falar aqui, né, para não falar que mas eu tenho um certo discernimento sobre esse sonho. Não foi um sonho legal, foi um sonho muito feio, de um acidente de carro que ele sofreu e ele estava todo ensanguentado, ele ainda teve o livramento. Eu já vi o cooperador Mauro falando que ele teve algum tipo de experiência, que ele passou por isso, que Deus mostrou para ele de uma forma de arrebatamento, esse mesmo sonho que eu tive. Cooperador Mauro, eu não sei se você vai acreditar ou não, mas Deus sabe que eu não gosto de mentira. Antes de você contar essa experiência que você teve, não sei se foi um arrebatamento, eu não sei de sentido que foi, que você disse que teve, que Deus te mostrou alguma coisa relacionada a isso, que você estava numa estrada, que você sofreu um acidente de carro e que você via todo ensanguentado. Eu tive o mesmo sonho. E foi antes de você contar isso. Deus é minha testemunha. O Espírito Santo que habita na minha vida não me deixa mentir. O outro sonho que eu tive em relação a você, cooperador Mauro, foi na semana passada, nos dias atrás, que eu até postei na minha comunidade. O sonho que eu tive com você foi o seguinte. Eu via você numa casa lá na minha cidade, em Pedra Azul,
uma casa que é próxima da casa colada com a casa que eu nasci, onde eu estava na minha infância. Você estava dentro dessa casa, uma casa velha, uma casa caindo aos pedaços, vamos dizer assim. Você estava dentro de uma casa caindo aos pedaços e que toda vez que... Aí eu me aproximei dessa casa. Quando eu aproximei dessa casa, você estava com a cara de bravo, de ódio, e você fechava a janela na minha cara. Então eu aproximava para ver, você fechava. E tinha algumas pessoas dentro da casa junto com você, num casarão velho, feio, a casa feia, velha, caindo aos pedaços. Você estava dentro dessa casa, num casarão. E que eu me aproximei perto da janela, você fechou a janela na minha cara. Eu estava do lado de fora da casa, eu estava do lado da rua. Só que eu tentava aproximar para conversar com você, você fechava a janela na minha cara. Só que eu conseguia ver que tinha pessoas lá dentro. Quando pensa que não, eu arrodeei a casa. Eu fui por essa casa arrodear e eu vi Moisés do Ceará em um dos cômodos, porém ele não me via. Ele estava dentro da casa, ele não me via, mas eu via ele. Ele estava conversando com alguém, não era com o senhor, cooperador Mauro, ele estava conversando com alguém. Só que detalhe, eu via o Moisés do Ceará vestido de palhaço, ele estava vestido de palhaço, ele estava meio deformado também. O corpo e a feição dele era deformado e ele estava vestido de palhaço. E que você também pegava e aparecia depois, só que o Moisés não conversava com você, conversava com outra pessoa que eu não vi. Só que você, tipo, para proteger, pegava e trancava a porta também para eu não ver. Aí ele não me via, mas eu via. Então nesse sonho eu via que eu aproximava dessa casa e você tentava... você fechava as janelas e as portas para que eu não entrasse, como se você fosse o guardião e protegendo essa casa. Eu percebi desse sonho, cooperador Mauro, que ali era como se você fosse um líder protegendo. Eu acredito que né, a minha visão que eu tenho... Deixa o carro passar. A minha visão que eu tenho que dessa sã doutrina da plataforma aí, né, de você... Francisco Evangelista, Irmã Viviane, Moisés Ceará, essa turma aí, você é o que ocupa a posição do líder. Por isso que a Kátia Rosa de Sarão fala que você é o conspirador, né? Porque você tem uma mente mais intelectual. Não é que é mais intelectual, você tem uma mente mais racional desses aí, né? Você não é fanático igual Moisés do Ceará. Moisés do Ceará, ele é inteligente. Eu acho ele inteligente, porém ele tem um grau de fanatismo muito alto, que às vezes cega a questão do evangelho na vida dele. Mas você não é tão fanático quanto ele. Você tem... O seu único defeito, eu acho, você idolatra demais, principalmente a Nadir. E você tem uma certa malícia, uma certa maldade, que às vezes o Moisés do Ceará não tem, mas ele é cego. O fanatismo dele cega ele. Então eu percebi no sonho, o discernimento que Deus me deu foi esse, que... o fato de eu ter visto Moisés do Ceará como um palhaço o fato dele ter sido... É o fato dele ter sido chacota na internet, porque muitos canais fazem dele chacota. Então, por muitas vezes, ele não vigiar o que ele prega, achando que é sempre Deus que está falando com ele, só que ele não sabe, às vezes ele não tem esse discernimento para saber que é um espírito de engano. Ele tem sido apresentado aqui na plataforma como chacota através de muitos canais. Então, no sonho, eu vi ele como um palhaço. Ele estava vestido como um palhaço. Porque, querendo ou não, ele nessa questão aqui, ele é tratado como uma chacota. Pelo menos é o que eu vejo em alguns canais aí. Até canal de ateu aí, trata ele como chacota, né? Tem um canal de um professor ateu aí, que um dia eu estava assistindo uma live aí, no gravado, eu vi que trata ele como chacota. Mas por quê? Por conta desse fanatismo que ele tem. Ele tem um grau de fanatismo muito alto em relação aos outros. É uma pessoa boa e tal. Já você, cooperador Mauro, eu percebi que o senhor era como se fosse o guardião dessa casa. Você guardava todos, com aquela fúria que ninguém podia aproximar, né? Eu estou contando aqui a interpretação que eu tive do sonho, né? Não me leve a mal. Eu estou contando aqui porque eu vi a irmã Kátia Rosa de Sarão falando um sonho que ela teve com a Daniele Nazário, e eu senti de Deus também contar esse sonho, né? Eu espero que o Espírito Santo abra os olhos de vocês assim como abriu o meu. Eu vou ainda gravar um vídeo depois contando os livramentos que eu tive depois que eu saí dessa sã doutrina de usos e costumes.
né? E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu não tenho raiva de vocês nenhuma. Eu só acho que hoje a gente não compartilha mais das mesmas ideias, né? Eu sou contra essa sã doutrina dos usos e costumes, assim como vocês são contra a suficiência de Cristo que hoje eu vivo e prego, né? Então vai ficar assim, cada um defendendo aquilo que convém e aquilo que acredita. E o Espírito Santo uma hora vai abrir ou os teus olhos, né? Ou os meus. Se vocês acham que eu estou errado, o Espírito Santo vai abrir meus olhos. Mas da mesma forma também, como eu acho que vocês estão errados, uma hora seus olhos serão abertos. E vocês verão que estavam sendo enganados através dessa sã doutrina de usos e costumes. Lembrando mais uma vez que eu creio na sã doutrina bíblica. A sã doutrina, quando ela está amparada na Bíblia, ela é válida. Então, a sã doutrina pela Bíblia, ela é válida. Agora, a sã doutrina de usos e costumes que valorizam essas experiências de arrebatamento de céu e inferno, que toda hora a pessoa está indo, isso aí eu não considero. Eu desconsidero porque eu acho que contamina a fé. E eu vejo muitos crentes perturbados. Eu tenho contato com crentes da sã doutrina no privado, que eu faço aquele aconselhamento, eu vou conversando e a maioria são perturbados. A maioria dessas pessoas tem uma fé contaminada. Assim como eu já tive um dia. Mas depois eu irei trazer o relato aqui continuando aquele testemunho que eu falei a respeito de como essa sã doutrina quase me jogou na miséria. Por um tempo atrás foi o livramento de Deus. Entendeu? Assim como a irmã Kátia, a outra Kátia agora, ela perdeu o salão que ela queimou as coisas, o inimigo estava trabalhando também para me jogar na miséria, para destruir a minha lavanderia. Mas graças a Jesus, que Jesus interviu e abriu os meus olhos. Então fiquem todos com a paz do Senhor. Não leve para o lado pessoal, cooperador Mauro ou Moisés do Ceará. Eu estou contando o sonho aqui por quê? Porque se Deus me deu o sonho, eu creio que foi para mostrar para vocês. Alguma coisa tem que ser consertado ou algum aviso Deus está querendo trazer aqui para cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.